Boa noite, meus amados irmãos. A paz do Senhor. Nós damos graças ao Senhor, meus irmãos, por a oportunidade de voltar e poder ver o rosto dos irmãos. A gente tem muita saudade dos irmãos e dá muitas graças ao Senhor por o Senhor conceder este tempo, né? E volver a ver aos preciosos irmãos. Eu tenho que pedir perdão por o português, né? Ultimamente estamos procurando falar mais para aperfeiçoar, mas é difícil demais, meus irmãos. Acredito que pregar é difícil, tem uma responsabilidade muito grande. Mas, além disso, falar em português. Então, meu irmão, você tenha misericórdia de nós. Mas acreditamos também que o Espírito Santo pode falar para os irmãos além de nossa debilidade. Amém? Eu quisiera invitar os irmãos para abrir as Escrituras em 2 de Pedro. Nós vamos a ler umas passagens que têm ensinado bastante neste tempo. Minha esposa fala que se não tem preparado outros mensagens. Mas eu acredito que o que o Senhor tem nestes passagens para nós é muito importante, irmão. Tem um caráter muito urgente e a igreja precisa do mensagem das Escrituras, especialmente o mensagem que Pedro traz na segunda carta. Somente nós vamos ler o verso 17 e verso 18 para começar. 2 de Pedro capítulo 3 diz: Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pai, nós encomendamos a Tua palavra, Senhor, em Tuas mãos, Senhor. Nós rogamos ao Senhor para que o Senhor possa falar a nossas vidas, Senhor. Que o Senhor fale através da palavra. Que o Senhor nos desperte através da palavra, Senhor. Que o Senhor nos ensine através da palavra. Senhor, somente Tu sabes o que nós precisamos. Senhor. Fala para nós, Senhor. Fala nossos corações. No nome de Tu Filho, Jesus. Meus irmãos, esta passagem que talvez é o tema principal do livro, nos fala da importância de nós estar procurando o crescimento espiritual. E Pedro fala nesta passagem, meus irmãos, em um contexto onde a igreja está vivendo muitos desafios. Um contexto onde a persecução está acontecendo entre as igrejas. Um contexto onde os apóstolos agora estão morrendo. E num contexto onde o engano espiritual está vindo para a igreja. E Pedro apela a nossa responsabilidade pessoal com a graça de Deus, especialmente no crescimento espiritual. Então, em tempos difíceis, a igreja precisa a maturidade espiritual. A igreja precisa crescer
no conhecimento e a graça do Senhor. Mas Pedro, nos versos anteriores, ele fala que nós precisamos de certos ingredientes para a maturidade espiritual. Então, nós vamos a ler os ingredientes que Pedro fala nos versos anteriores, como um mandamento que nós temos na vida cristã. Então, os irmãos podem ler capítulo 1, desde o verso 3 em adiante. Vamos a ver quais são esses ingredientes que Pedro fala. Agora, se você ler rapidamente a introdução da carta, nos primeiros versos, até o verso 4, Pedro coloca a base de nossa fé. E a base de nossa fé é nossa união com Cristo. Em Cristo nós temos todas as coisas que pertencem à vida e à piedade. Em Cristo nós somos participantes da natureza divina. Em Cristo nós temos o poder do Espírito Santo. Em Cristo nós temos promessas preciosíssimas. Agora, isso fala de todo o que nós temos em Cristo, por a graça, somente por a fé. No momento que o crente experimenta um novo nascimento, o crente é ligado a Cristo. E em Cristo ele tem todo. Em Cristo ele está completo. Mas agora no verso 5 em adiante, Pedro fala aquilo em que nós precisamos ser diligentes. E aí está o assunto. Nossa responsabilidade espiritual com Cristo e com a graça. Agora, se nós desejamos amadurecer na vida cristã, Pedro nos vai mostrar o caminho, os ingredientes, os assuntos em que nós precisamos estar ocupados. E ele vai fazer uma descrição de várias coisas. Eu gosto muito do passagem porque ele trouxe muito equilíbrio, porque ele fala de vários aspectos da vida cristã que precisam estar entre nós e precisam abundar. E às vezes nós gostamos de um ou de outro, mas Pedro junta todos. E é muito bom, irmão, ter todos os assuntos. Eu praticamente vou a ler o passagem e somente fazer algumas meditações, porque o tema é muito amplo. Em Almirante, somente falei a primeira parte, deu 1 hora e algo mais. Mas vou procurar falar todo no tempo que nós temos. Aí no verso 5 fala assim Pedro: e vós também, depois de falar o que Deus fez, da graça, do que Cristo fez, do que Cristo nos deu, agora Pedro fala aquilo que nós precisamos fazer. E diz o começo do verso, e vós também. Quer dizer que na vida cristã tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que são nossa responsabilidade. O crescimento, a santificação e o fruto na vida cristã requer responsabilidade de nós. Não somente Deus. Porque às vezes os cristãos são muito rápidos para falar, Deus, Ele vai fazer. Sim, e Ele fez. Mas a Bíblia também fala que nós também. A graça, o Espírito Santo, Cristo, não anula a responsabilidade nossa. Pelo contrário, irmãos, a graça nos capacita para nós também fazer coisas. Temos o Espírito Santo, temos a Cristo glorificado, temos o poder de Deus. Então, agora nós também
podemos fazer. E não somente podemos fazer, devemos fazer. E não devemos fazer de qualquer jeito. Porque o passagem fala, nós e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. Diligência. Ou seja, que aquilo que Pedro fala que nós também temos que fazer com muita diligência. Temos que fazer com muita dedicação. O contrário à diligência, que seria, irmão? Negligência. Às vezes nós vemos que os cristãos não amadurecem na vida cristã. Não têm fruto. Não têm a maturidade. Por quê? Por a negligência. Por o descuido espiritual. E nestas coisas que Pedro vai falar para nós precisamos ser muito diligentes. Que coisas? Bom, Pedro tem uma lista, irmãos, de coisas que nós precisamos fazer. Fala isto: acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e o conhecimento domínio próprio, e o domínio próprio paciência, e a paciência piedade, e a piedade fraternidade, e a fraternidade amor. Olha a lista, irmão, várias palavras, mas às vezes não sabemos este verso de memória. Um verso muito conhecido, mas cada palavra, irmãos, tão importante. Pedro começa a falar que nós também, com diligência, precisamos acrescentar a nossa fé. A fé é a base da vida cristã. Mas para que a vida cristã tenha crescimento espiritual, ela precisa de ingredientes. E o primeiro ingrediente que Pedro fala é virtude. O que é a virtude? A virtude era uma palavra que usavam os gregos para falar de hombria, de valor, de valentia, coragem. Geralmente o término era usado em um ambiente militar para falar dos soldados corajosos, valientes, que tinham virtude, valor. Então Pedro fala que nós não somente precisamos uma fé, mas precisamos uma fé que tem coragem, valor, virtude, valentia. O contrário seria uma fé medrosa, uma fé cobarde, uma fé tímida. Pedro fala que nós precisamos acrescentar a nossa fé virtude. Quer dizer que nós precisamos alimentar a nossa fé com o coragem, com o valor. E você tem exemplos no passado que são muito claros daquilo que o Senhor quer falar para nós. Você lembra quando o Senhor falou para Josué, ser forte e corajoso? É a palavra virtude. Não somente o Senhor queria que Josué fuera forte, mas também corajoso. E isso é o que Pedro está falando para os cristãos que ele escreve. Irmãos, vocês precisam ter uma fé corajosa, uma fé valiente, uma fé virtuosa. Eu lembro, e vou procurar ser o contraste em cada uma das virtudes, para que nós podamos entender melhor o passagem. Eu lembro a passagem dos 12 espias. Você lembra? Eles foram enviados a recorrer a terra, mas quando eles voltaram, 10 deles foram pessoas medrosas. E eles falaram com temor, com pessimismo. Em vez de acrescentar a fé, coragem, eles mataram a fé dos outros. E esse espírito Deus aborreceu.
Esse espírito Deus condenou. Você lembra o que sucedeu com aqueles homens? Eles, em vez de acrescentar a sua fé, acrescentaram temor, pessimismo, incredulidade. E não somente acrescentaram a sua fé, falaram para o povo. Irmão, que sério quando nós, que somos pessoas de fé, falamos com medo, falamos com temor, falamos com covardia. Nos amedrentamos ante as circunstâncias. Mas você lembra do Josué e de Caleb? Que eles tinham outro espírito, irmãos. Eles tinham coragem, eles tinham valor. Eles falaram bem de Deus. Eles se aferraram às promessas dele. Eles se aferraram à palavra dele. Eles falam de um cristão que acrescenta à sua fé virtude. Irmãos, nós temos que ter cuidado em que espírito estamos, né? Às vezes você fala com o irmão, irmão, você como vai? Irmão, terrível, muito difícil todo. A igreja está muito ruim, irmão. O mundo, o tempo. E seguramente é verdade, meus irmãos. Mas, além das coisas, nós temos um Deus grande. Um Deus poderoso. Um Deus soberano. E nós temos que falar com fé. Aferrar-nos às promessas, à palavra, à fidelidade de Deus. Acrescentai à vossa fé virtude. Irmãos, que importante isso, né? Nós temos que ter cuidado, irmão, porque uma geração completa ficou morta no deserto por incredulidade. Por temor. Eles pecaram contra Deus em suas palavras. Nos sacaste para deixar-nos morir no deserto. Olhe a seriedade dessas palavras, irmãos. Palavras com medo, palavras com temor, palavras com pessimismo. E nós precisamos acrescentar à nossa fé virtude, coragem. Irmãos, o medo atrofia a vida espiritual. A incredulidade, o pessimismo atrofia. Tem essa palavra em português? Atrofia a vida espiritual. Mas o coragem, a valentia, faz que a graça de Deus abunde em nós. Primeira virtude, primeiro aspecto que nós precisamos acrescentar, virtude, a nossa fé. Pedro sigue falando e diz, e a virtude, o conhecimento. A virtude, o coragem é muito importante, mas ele sempre está perto do conhecimento. A fé vem por o conhecimento da palavra. Então Pedro fala, irmãos, vocês precisam ser corajosos, mas para ter coragem, virtude espiritual, você precisa conhecimento. O conhecimento de Deus, conhecimento da palavra, conhecimento de Cristo, conhecimento das promessas. E você precisa acrescentar. Irmão, e Pedro falava num tempo onde o engano espiritual estava prosperando. E nesse tempo a igreja não podia ser ignorante. A igreja precisava conhecimento de Deus, conhecimento da palavra. A igreja precisava sabedoria divina para afrontar os desafios,
para enfrentar as falsas doutrinas, para saber como vivir no mundo. Nós precisamos conhecimento. Agora, o conhecimento de Deus que o Espírito dá, ele não vem para a gente por ósmosis. Tem a palavra ósmosis? Você fica aí, o conhecimento chega sozinho. Certo que não, irmão? Ninguém vai acrescentar a sua vida se ele não tem diligência. E a diligência no conhecimento como é? Bom, Paulo fala para Timóteo que ele deve ocupar-se na leitura. Você lembra essas passagens? O mesmo que o Senhor falou para Josué: cuídate de meditar em minha palavra, de noite e de dia. Irmãos, se nós precisamos acrescentar conhecimento, nós temos que dedicar-nos às Escrituras. Nós temos que dedicar-nos à palavra. Nós temos que dedicar-nos à leitura de bons livros. Nós devemos ter gosto, amor por a palavra. Eu falava em Almirante, irmão, um versículo que para mim foi muito impactante. O versículo se encontra, meus irmãos, a gente pode ler aí em livro dos Provérbios. Eu fiquei muito impactado, irmão, por a maneira como Salomão fala para as pessoas. Porque às vezes porque vemos que tem pessoas, irmãos, que mesmo que são crentes, eles não têm conhecimento, eles não têm sabedoria. No capítulo 1, verso 22, ele fala o seguinte, irmãos. Ele diz: até quando, olha esta versão, eu estou usando Almeida atualizada. Fala: até quando, ó estúpidos, amareis a estupidez? E até quando se deleitarão no escárnio os escarnecedores? E odiarão os insensatos o conhecimento. Salomão fala de homens que estão atrapalhados nas estupideces do mundo. E a característica de estes homens é que eles odiam o conhecimento. E ficam nas trivialidades, no engano das estupideces do mundo. Irmãos, às vezes, por que o irmão não tem tempo para ler a Bíblia diariamente? Porque o irmão não tem tempo para ler um bom livro diariamente? Porque ele fica perdendo tempo nas estupidezes da vida, deste mundo. Nós não temos tempo para ler, mas passamos 1 hora no Instagram, 3 horas em Netflix. E a gente tem visto todas as séries de Netflix, mas não tem lido a Bíblia completa nunca. Vivimos, parecemos escravos de coisas que não têm nenhum benefício para a nossa vida espiritual. Em vez de acrescentar conhecimento, estamos acrescentando a nossa vida insensatez, estupidez. É muito forte a versão no português, irmãos. E fala aí ao final, meu irmão. Diz: e odiarão os insensatos o conhecimento. Tem cristãos que falam assim: irmão, para que tanta Bíblia? Irmãos, para que tanta leitura? Irmão, para que tanta ensino na igreja? Irmão, tenha cuidado. Porque somente o insensato fala assim, irmão. Somente o insensato aborrece o conhecimento. Somente o insensato aborrece a palavra. E a pergunta do começo do verso é muito importante. Até quando?
Quiere decir que nós, às vezes, llevamos muito tempo nesta condição. E precisamos sair de aí, irmãos. Precisamos arrependimento. Precisamos tomar decisões verdadeiras por Cristo. Fala, Senhor, eu não quero perder mais o tempo nisto, mas quero entregar minha vida à Tua palavra. Em vez de ligar o televisor para a minha família, eu vou sentar a minha família e vou orar com eles e ler a palavra para eles. Vou morir a Instagram, em vez de o tempo que ficava no Instagram, eu vou ler um bom livro cristão. Acrescentai a vossa fé conhecimento. A gente precisa ser muito diligente, irmão, nestas coisas. Virtude, conhecimento. Diz no verso 6 de Pedro. E ao conhecimento, domínio próprio. Domínio próprio, irmão. Cada uma destas palavras é muito importante. Domínio próprio tem que ver com disciplina. Nós precisamos, se você quer ter coragem e ter conhecimento, você precisa a seguinte virtude: disciplina. E nós vemos que Paulo, geralmente, ele fala da vida cristã como uma vida muito disciplinada. Ele compara a vida cristã com a vida de um atleta. Você lembra? Ele fala assim, 1 Coríntios, ele fala que um atleta de todo se abstiene. Um atleta tem disciplina de si mesmo. E se nós queremos ser diligentes na vida cristã, precisamos de disciplina. A disciplina fala de um governo de nós mesmos. A pessoa indisciplinada dificilmente ela vai crescer na vida cristã. Ela precisa ter controle do tempo. Ela precisa ter controle das paixões, dos seus desejos. Ela precisa ter controle do dinheiro, de todo, do trabalho. Uma vida disciplinada fala de uma vida ordenada. E Paulo usa um término muito forte também quando ele fala do atleta. Você lembra o passagem? O passagem fala que ele... Você lembra a palavra que ele usa? Ni machucar. Esmurrar. Irmão, uma palavra muito forte. Fala de bater a si mesmo a tal ponto que fique o moretão, né? O hematoma, isso. Fala que, mas ele está falando de maneira espiritual, né? Não faça isso com você. Mas ele fala de maneira espiritual. Ele veia que se ele queria correr e obter a vitória, ele devia tratar fortemente com ele. E às vezes o irmão fala, irmão, eu quero ler a Bíblia, mas você não sabe o difícil que é para a gente acordar cedo. Irmão, acordar cedo e outras coisas da disciplina requerem esforço. E espiritualmente a tal ponto que você se esmorre a si mesmo. Se você não tem hinchazón em alguma área da sua vida, quer dizer que você não ha tratado com você mesmo e precisa tratar com disciplina espiritual. O crescimento, irmãos, requer sacrifício, requer esforço, requer dedicação. Nós queremos uma vida cristã barata, fácil, simples. Por isso, muitos ficam no enanismo espiritual. Porque não tem disposição a acordar cedo. Ele não tem disposição de desligar o televisor. Ele não tem disposição do serviço, da diligência para as coisas de Deus.
Sem disciplina, irmãos, é muito difícil. E Pedro falava, como atletas. Sabe qual seria o contraste da disciplina, irmão? De um atleta? Um vagabundo. Um vagabundo não tem responsabilidade. Ele não tem compromisso. Ele pode acordar a qualquer hora. Ele não trabalha, ele não tem família. Um vagabundo. Irmãos, mas às vezes nós vivimos a vida cristã como vagabundos. Não temos hora de oração, hora de leitura da palavra. Não temos um dia onde jejuamos. Não temos a disciplina de ler. Não temos a disciplina de congregar-nos. Não temos a disciplina de santificar-nos. Não temos disciplina, irmãos. E se nós queremos crescer na vida, precisamos acrescentar a nossa fé domínio próprio. Muito importante, irmãos. Muito importante. Virtude, conhecimento, domínio próprio. Seguinte palavra. São muitas coisas, né? Cada palavra, irmão, daria. Mas eu quero que os irmãos fiquem com todo. Como se o Senhor abrira janelas para nós. E a gente depois pode profundizar. Os irmãos podem profundizar. Diz no verso 6. E ao domínio próprio, a paciência. Paciência. O domínio próprio tem que ver com nós mesmos. Governar-nos a nós mesmos. Autodisciplinar-nos. A paciência tem que ver com as circunstâncias. Tem que ver com as dificuldades. E Pedro fala que nós temos que acrescentar a nossa vida paciência. O que quer dizer isso, irmãos? Bom, Pedro sabia que a vida cristã tem muitas provas. A vida cristã passa por diversas circunstâncias. E o crente tem que ter paciência. Tem que acrescentar à sua fé paciência. E a paciência era a capacidade de estar debaixo de situações difíceis com esperança. Não somente suportar, mas suportar com esperança. Pablo fala, irmão, que Deus não somente nos justificou, mas Ele também permite em nossas vidas muitas provas. E se o cristão não tem paciência, as provas podem matar a fé. Então, quando o cristão começa a enfrentar os desafios da vida, os desafios da família, os desafios do ministério, os desafios da igreja, os desafios da saúde, o cristão tem que acrescentar à sua fé a paciência. A paciência é muito importante, irmãos. A vida cristã requer paciência. Porque Deus está trabalhando em nós, mas às vezes Ele precisa testear a seu povo através de diferentes desafios. E se a pessoa não tem paciência, fica escandalizado, irmãos. Fica amargurado. Você vê no Antigo Testamento, irmãos, muitas vezes que a falta de paciência causou muitos problemas. Você lembra do Saul? Que o Senhor falou para Saul: Saul, você fique aí e espere 7 dias. E Saul ficou muito ansioso, muito preocupado. E ele, por ansiedade, começou a fazer coisas que atentaram contra seu chamado. Porque ele não tinha paciência. Então, meu irmão, quando você está na prova, quando você está esperando a resposta de Deus, quando você está na escola do sofrimento, você precisa não sair do sofrimento, você precisa acrescentar à sua fé paciência. Senhor, eu preciso
aprender a soportar, Senhor. Senhor, eu preciso aprender a esperar com gozo, com alegria, Senhor. Senhor, se o Senhor me está permitindo esta luta de saúde, esta luta econômica, esta luta com meu filho, com minha esposa, com os irmãos na igreja, eu preciso aprender do Senhor paciência. Se você aborta a experiência que o Senhor está permitindo em sua vida, você não vai amadurecer, irmão. Muitos cristãos, eles nas circunstâncias murmuram contra Deus, pecam contra seu chamado, porque não têm paciência. Então Pedro fala, irmãos, todos nós precisamos acrescentar nossa fé. O conhecimento, quando você vai para o livro, para a palavra, é muito gostoso, né? Um aspecto muito gostoso. Irmão, mas a paciência não é tão gostosa. Mas é muito necessária. A paciência a gente aprende na escola do sofrimento, na escola do quebrantamento, na escola das dificuldades. Nós temos uma aula onde precisamos aprender paciência, irmãos. Uma aula espiritual, na escola de Cristo. Todos, irmãos. Por isso Pedro fala, acrescentai a vossa fé também paciência. Nós somente temos que ter disciplina com nós mesmos. Nós temos que aprender a ver a Deus nas circunstâncias e receber as circunstâncias de parte de Deus, porque aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem deles. E quando você começa a ver e acrescentar a sua fé, paciência, você vai poder enfrentar a situação de maneira muito diferente, meu irmão. Sem fé, sem conhecimento, sem domínio próprio, sem paciência, muito difícil amadurecer na vida cristã, irmãos. Nós precisamos aprender a ter paciência. Lembre-se de Moisés, irmão. Moisés era um varão de Deus. Irmão, e um momento que Moisés ficou tão chateado com a incredulidade do povo, que ele pecou contra Deus e actuou na ira da carne. Olhe, nós às vezes, quando nós temos paciência, podemos actuar na carne, na ira do velho homem, e pecar contra Deus. E o que aconteceu com Moisés, irmão? Ele ficou excluído da terra prometida, porque deu lugar à ira, porque não foi paciente com o pecado dos outros. Às vezes nós ficamos chateados com o pecado dos outros, amargurados. A igreja, meu filho, meu esposo. E ficamos sem paciência, irmãos. E terminamos pecando contra... A gente precisa ter paciência, irmãos, né? Para não pecar contra Deus. Pelo contrário, para crescer na vida cristã. A seguinte palavra, irmãos. Piedade. A la paciência, piedade. A piedade, irmão, nos fala da devoção. Nos fala do culto a Deus. O cristão não somente tem que ser uma pessoa que guste do conhecimento. O cristão tem que ser uma pessoa piedosa. Tem que ser uma pessoa religiosa. Tem essa palavra em português, irmãos? Devota. O cristão não somente tem que ter conhecimento, ele tem que ter uma vida de oração, irmãos. O cristão tem que jejuar, irmãos. O cristão tem que ter uma vida onde ele desfrute a adoração a Deus. Ele tem que ser piedoso. Quer dizer que o cristão tem que ter uma vida de devoção, irmãos. O cristão tem que orar. O cristão tem que jejuar. O cristão tem que
gostar do culto a Deus. Quando os irmãos fazem um convite para a reunião de oração, o cristão tem que ser diligente nisso. Irmãos, às vezes nós temos muitas desculpas. Eu lembro a história de Ana, no Evangelho do Lucas, né? Ana é uma mulher idosa, 86 anos. E a mulher de noite e de dia não se apartava do templo, servindo a Deus nas orações e em jejum. Olha, uma mulher, irmãos, idosa, viúva. Mas ela não se apartava do templo, irmão. Sempre estava orando, sempre estava jejuando, irmãos. Nós precisamos ser pessoas piedosas. Às vezes nós somos mais conhecidos por comer que por jejuar, irmãos. Às vezes nós somos mais conhecidos por nossos dones ou talentos que por nossa vida de oração. E se a gente quer crescer na vida cristã, precisa orar, irmãos. Precisa jejuar. Precisa acrescentar. Acrescentar com diligência. Lembre o que o Pedro falava. Vós também. Porque às vezes nós pensamos, o jejum e a reunião de oração é somente para as irmãs idosas. Você jovem também precisa jejuar e orar. E eu também. E que bom que nós sejamos conhecidos por a piedade, por a devoção a Deus. O Paul Washer falava que ele não orava às 5 da manhã para que seus filhos ouvieram a ele. Mas ele era muito grato, porque no dia do tribunal de Cristo, seus filhos iam a falar que quando eles acordavam para ir ao banheiro, seu pai sempre estava orando por eles. E eles iam a lembrar que seu pai era um homem piedoso. Irmão, você é um homem piedoso. Sua esposa pode falar, meu esposo ora verdadeiramente. Seus filhos podem falar, meu pai ora verdadeiramente. Minha mãe ora verdadeiramente. Minha mãe é uma mulher piedosa. Os irmãos podem falar, os jovens da igreja são jovens piedosos. Irmãos, precisamos acrescentar em nossa vida piedade. Às vezes nossa vida tem muita superficialidade. Somos cristãos somente do domingo, irmãos. Somos cristãos que vivimos da vida espiritual de outros. Somos cristãos que não passamos dias sem orar, irmão. Que isso? Meses sem jejuar. Irmão, e acrescentar, quer dizer que nossa vida de oração tem que ser firme, forte. Tem que amadurecer. Piedade, piedade. Quão piedosos somos, irmãos. A piedade, fraternidade. Irmãos, estamos chegando para o fim. Eu gostaria que os irmãos, se você tem sonho, façam um esforço, irmão. Estamos chegando à cumbre quase. Nos vemos cada 4 anos, irmão. Tenha paciência. Fraternidade, irmãos. Amor fraternal. Nós precisamos acrescentar a nossa fé, fraternidade. Irmão, é muito interessante que Pedro fala da importância de acrescentar este aspecto à nossa vida. Pedro está falando que o cristão, ele tem que
além de gostar da oração, do conhecimento, além de suportar as dificuldades, ele tem que procurar a comunhão com outros cristãos. Ele tem que ter amor fraternal. Então, o irmão que ele é piedoso, ele gosta da oração, do jejum, mas às vezes ele não gosta das pessoas. Você conhece pessoas assim? Eu era assim, irmão. Eu gostava muito da oração. Gostava de pregar. Mas não gostava de passar muito tempo com os irmãos. Às vezes nós somos assim, né? E nós estamos falando do tempo da igreja. Que aí nós temos comunhão. Goste ou não, você fica perto do outro. Pedro fala de fraternidade na vida diária. Comunhão verdadeira com a igreja. E você precisa acrescentar. Um dia nós temos um ajuntamento das mulheres da igreja. E eu perguntei para as irmãs: irmã, eu quero que você fale para nós se você tem uma irmã maior. Que seja a sua mentora em sua vida espiritual, que ore com você, que você comparta um café com ela regularmente, que você conte as lutas que você tem para ela. Eu pedi para as irmãs levantar a mão, irmão. A surpresa foi que quase nenhuma irmã da igreja estava tendo comunhão com outra irmã. Fiquei impactado. Às vezes nós estamos numa igreja de 100 irmãos, 200 irmãos, ou 30 irmãos. E às vezes eu não vou à casa do irmão. Eu não tenho comunhão com meu irmão. Muito perigoso, né? Nós somos igrejas que falamos muito da comunhão do corpo. Mas na prática, poucos irmãos têm verdadeira comunhão. E o Pedro fala: acrescentai a vossa fé. O que quer dizer isso, irmãos? Poucas palavras. Você tem fé, você tem conhecimento, você também tem que ter companheirismo com os irmãos da igreja. E as escrituras falam que nós precisamos apresentar-nos como amigos para os outros. Você lembra? Eu falo para os irmãos que estamos servindo na igreja: bom, meu irmão, é muito bom que você tem uma biblioteca muito grande. Mas você tem amigos, irmão? Companheiros? Então vamos a fazer o seguinte: acrescentar. Agora, um domingo no mês, você se vai proponer fazer um convite para uma família nova da igreja para ir para a sua casa. As irmãs, você vai proponer ver a uma irmã mais jovem que você. E vai procurá-la. Vai ter comunhão com ela. Vai orar por ela. Vamos a costurar redes da comunhão, irmãos. Isso é fraternidade. É muito importante, irmão, nós ser muito intencionais na comunhão. Que seria o contrário da fraternidade. Quando o cristão, ao invés de acrescentar comunhão e fraternidade, ele semeia discórdia, contienda, enemistade. Tem cristão que não gosta de ter comunhão dos irmãos, mas qualquer jeito dá para que ele tenha uma briga com o irmão. Em vez de estrechar a comunhão, a amistade, ele gera contendas. Irmão, e vou falar a verdade para você. A comunhão e a fraternidade dá lugar ao crescimento espiritual. As divisões, os pleitos e a enemistade matam a vida espiritual. Não é certo, irmãos? Eu conheci igrejas, meu irmão, para a tristeza falo, que no tempo da pandemia, os assuntos da pandemia, vacina e outras coisas, geraram tanta briga que mataram a vida espiritual de algumas igrejas, irmãos. E eu poderia falar, na Colômbia, agora está o assunto das eleições, irmão. E os assuntos da política romperam a comunhão de irmãos que eram muito pertos. Você acredita isso, irmão?
Em vez de nós acrescentar comunhão, amistade, companheirismo, damos lugar ao diabo para que o diabo rompa o companheirismo entre nós. Muito difícil, né, irmão? Acrescentar. O que quer dizer acrescentar? Você tem que semear, irmão. Você tem que diligência, irmãos. Às vezes nós somos muito... Nestes dias uma irmã falava para mim, irmão, eu quero ter tempo com uma menina da igreja, porque ela precisa. Falei para ela, não tem tempo, já trabalha, está fazendo faculdade, não tem tempo. E então, minha irmã, o que vai ser? Nos propusimos reunir-nos às 5 da manhã, de maneira virtual. Olha, irmão, nós somos diligentes para o trabalho, não somos diligentes para as coisas do mundo, mas para a comunhão, às vezes, quão importante, irmão. Hoje, na reunião da manhã, falávamos para os irmãos, né? Quão importante que os irmãos que estão na liderança tenham comunhão, irmão. E requer esforço. Requer, irmão. Às vezes nós temos uma comunhão nos sábados, todos os sábados, com os irmãos que pregamos na igreja. Irmão, é muito cansativo para nós o sábado. E às vezes a gente fica de 7 da manhã quase a meio-dia. Fica muito cansativo. Mas, irmão, essa comunhão é muito importante. Muito boa. Acrescentai à vossa fé fraternidade. Nós precisamos ter companheirismo cristão, irmãos. Homens, mulheres, jovens. E o último aspecto, irmãos. Não tem passado muito tempo, ainda tenho 10 minutos. Não sei por que os irmãos têm tanto sonho. Te acordar, meu irmão, te acordar. No verso 7, diz: a la piedad, afecto fraternal. E al afecto fraternal, estou leyendo a versão em espanhol. A piedade, fraternidade. E a fraternidade, amor. Irmão, essa palavra amor no grego é ágape. Eu sei que os irmãos sabem que no grego tem várias palavras para falar de amor, né? O amor erótico, o amor filial, que é a palavra anterior de fraternidade, e o amor ágape, que a Bíblia usa essa palavra para falar do amor de Deus, um amor incondicional. Agora, irmãos, Pedro fala para nós que nós precisamos acrescentar amor incondicional. E parece que o amor é a cumbre dos aspectos que nós precisamos na vida cristã. E que quer dizer isso de amor incondicional para nós? É muito, muito precioso, irmãos. O R.C. Sproul, ele fala que nós temos uma geração de cristianos sensuales. E ele fala do cristiano sensual, fazendo referência ao cristão que ele vive por os sentidos, os sentimentos. O irmão que fala, irmão, você por que não vino para a reunião? Irmão, eu não senti, eu não sinto ir para a reunião. Irmão, você está orando, eu não... Hoje não senti orar, irmão. Irmão, você vai perdonar o irmão que pecou contra você? Irmão, eu não sinto perdoar. Os cristãos sensuais, que eles vivem por aquilo que eles sentem. Agora, irmãos, a vida cristã é muito diferente. O Senhor falou que nós precisamos negar-nos a nós mesmos. De fato, nós não podemos viver e fazer as coisas que nós sentimos, irmãos. Então, nós precisamos amor incondicional para Deus. Agora, na prática, tem algumas coisas que são uns exemplos muito bons. Eu pensava, tem muitos exemplos, mas um exemplo que a gente, nestes dias eu falava com uma irmã que para mim foi muito impactante, é a maternidade. O relacionamento da mãe com o filho. A mãe ama o filho com um amor incondicional.
E essa classe de amor Deus colocou na mulher. Geralmente, tem casos diferentes, mas geralmente a mulher tem um amor incondicional para o filho. Como é isso? Se o filho, a criança, chora às 2 da manhã, você acredita que a mãe sente acordar para cuidar do filho? Não sente, mas a responsabilidade do amor faz que ela acorde. É assim ou não é assim, irmãos? É. Irmão, para a mulher, não sei se tem a palavra em português, amamantar a criança é muito difícil. Tem dor. A mulher fica machucada, principalmente ao princípio. Você acredita que a mulher gosta disso? Não, mas ela faz porque tem amor por a criança. E é uma responsabilidade, né? Tem uma irmã que fala para mim, irmão, tem 2 meses onde a gente não dorme. E ela fala, a maternidade é muito, muito gostosa, irmão. Irmãos, Deus espera de nós amor incondicional. Irmão, eu não gosto. Irmão, não se trata se você gosta ou não. Se trata que Deus tem mandamentos para nós como filhos suyos. Irmão, eu não gosto perdoar, eu não sinto perdoar. Eu não sinto congregar-me. Eu não sinto fazer, eu não sei. Irmão, não se trata se você sente ou não. Se trata daquilo que Deus falou e Ele espera de nós amor e obediência incondicional. Agora, irmão, quando você faz, o Senhor fala para você, a palavra é muito clara, o Espírito Santo está redarguyendo a você e você fala, Senhor, ainda que eu não sinto, eu vou fazer tua vontade. Quando você começa a fazer a vontade de Deus, você tem paz. Você tem gozo. Deus abençoa a sua vida. Mas, irmãos, que seria o contrário de amor ágape, o amor incondicional na vida do cristão? Amor a si mesmo. Ou também seria o homem de doble ânimo, né? Que ele às vezes quer e às vezes não quer. A gente precisa, irmãos, ser firmes no amor e a devoção a Deus. Acrescentai a vossa fé amor incondicional. Às vezes a gente tem coisas que não entende, irmão, mas por amor a Deus tem que fazer. Um irmão perguntava para mim, irmão Pablo, você nunca tem brigado com sua esposa antes de vir para a reunião e pregar? Eu falava, irmão, com vergonha muitas vezes. Mas, irmão, tem dias que a gente não tem o desejo, não tem a paz, não tem para fazer, mas tem que fazer. Por quê? Porque Deus espera de nós amor incondicional. Eu não sei se você tem um dia que você não quer vir para a reunião. E o Senhor fala que você tem que vir. E você aí luta com Deus, mas você vem. Talvez você tenha pecado ou qualquer coisa, meu irmão. Mas quando você vem, os irmãos começam a orar, a ministrar os louvores. E o Espírito Santo começa a limpar a você. O Espírito Santo começa a restaurar a você, né? Irmão, eu tenho circunstâncias difíceis. E a gente não quer perdonar naturalmente, mas quando você entende que tem, e você faz, você percebe o amor, né? A graça de Deus, a bênção de Deus. Deus espera, irmãos, que nós acrescentemos a nossa fé amor incondicional.
Irmão, não volte a falar isso de você sente ou não sente, irmão. Irmão, de verdade, a Deus não lhe importa se você sente ou não sente, irmão. Deus espera a obediência de nós por amor a Ele. Acrescentai a vossa fé, amor, ágape. Na denominação, quando uno veía os músicos parados, será que já o tempo tem terminado, irmãos? Irmãos, nós precisamos ser muito diligentes nestas áreas. Lembre as palavras. A gente somente, como falava, mencionou, mas muitas palavras que nós precisamos para o crescimento espiritual. Vamos a ler uma passagem novamente, somente para terminar, lembrar, e que o Senhor nos dê a disposição, o desejo para crescer nestas áreas de nossa vida. Agora, irmãos, a Bíblia não somente traz conselho para nós, são mandamentos. Nós precisamos acrescentar a nossa fé. Que coisas? Bom, diz: por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência o domínio próprio, e o domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Senhor, nós te damos graças por tua palavra, Senhor. Tua palavra é verdade, Senhor. E nós acreditamos que tu Espírito Santo, Senhor, fala a nossos corações. Senhor, aqueles aspectos, Senhor, de nossa vida, onde nós somos fracos, Senhor, onde nós temos sido descuidados, Senhor, nós suplicamos o socorro, a ajuda do Senhor para nossas vidas, Senhor. O Senhor nos perdoe, Senhor. O Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. O Senhor possa derramar abundantemente de sua graça em nossas vidas, Senhor, para que nossa vida possa corresponder ao supremo chamamento, Senhor. Senhor, abençoa a igreja, Senhor. Que tua palavra possa achar nos corações lugar, Senhor. E que tua palavra possa dar muito fruto, Senhor, para a tua glória, Pai. Nós suplicamos isto no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor, e pido perdão por o português.